Inspire sua liderança. Temos aqui uma nova palestra para inspirar você e sua liderança. Quem vai nos falar hoje é o pastor Júlio Florencio, meu amigo já por 20 anos, um dos pastores da Igreja da Cidade. Atualmente ele coordena a rede de células apostólicas, cobrindo as células dos adultos, e também faz parte comigo do ministério de cuidar das nossas ovelhas. Ele lidera também o Ministério Zoe, o ministério com pessoas em estado de luto, e também durante 9 anos foi líder do Ministério Marketplace, o ministério com empresários. Pastor Júlio Florencio é casado, tem 2 filhas, uma já casada, a Sinara, e eu tenho certeza que na bênção que Deus tem dado a ele para liderar a nossa igreja, vai abençoar você também. Então, fique com mais um Inspire Sua Liderança com o pastor Júlio Florencio, e eu tenho certeza que a sua liderança será abençoada, pastoreada e edificada. É com você, meu querido filho espiritual e amigo, pastor Júlio Florencio. Esse é o meu pai espiritual, esse é o meu líder, pastor Carlito. Muito obrigado, porque estamos juntos nessa liderança, essa inspiração de liderança por todo o Brasil e pelo mundo afora. É bom estar falando com você, é bom estar contigo nessa caminhada rumo realmente a um movimento histórico, abençoador no Brasil. Realmente que aquilo que o Senhor tem feito aqui com a nossa liderança poder chegar até você. Através da Rede Inspire, é um prazer enorme estar conversando com você, falando de Inspire Sua Liderança. Eu, sendo um dos pastores desta igreja, sendo liderado pelo pastor Carlito, que tem sido uma honra, é uma conversa com líderes, sempre me trouxe muita alegria. Eu gosto muito de conversar com líderes. É muito bom olhar para o seu coração e saber que aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, pode fazer na sua também. Liderar ainda este ano. Liderança em tempo de crise, liderança que supera, como voltar a um movimento de liderança, como sair do ponto morto. É aí que eu queria ter com você essa conversa, uma conversa que eu diria que tem muito fortemente no livro de Neemias, quando o próprio copeiro do rei, Artaxerxes, ele é movido por uma compaixão, por um sentimento realmente de dor, de lamento, por como encontrava os muros de Jerusalém, como encontrava a cidade, como encontrava o templo. E eu queria que você pudesse, se você tem, abrir a sua Bíblia lá em Neemias capítulo 2, versículos de 1 a 8. E a história que acontece ali, a conversa entre ele e o rei, traz para nós alguns aprendizados. Se você puder, depois dar uma lida, só no capítulo 2 de Neemias, nós vamos entender que há uma proposta. Aliás, o livro de Neemias é um livro de liderança, é uma liderança eficaz, uma liderança pura. E eu, durante toda a minha história, meu ministério, até a minha vida profissional, eu tenho aprendido muito com o livro de Neemias. Desde o começo da minha conversão, eu aprendi muito com o livro de Neemias. Eu falei com você sobre movimentos. E se a gente dá uma olhadinha de uma maneira mais profunda, ele fala de movimentos de um copeiro do rei, que vai ser, na verdade, um grande construtor e que se torna um governador. O movimento desse homem que, estando na Babilônia, estando debaixo de um rei, debaixo de uma monarquia, mas ele fica incomodado por causa da sua família. Se a gente também entender que esse livro, a Bíblia não está na ordem cronológica, o livro de Neemias, ele é o último livro, depois dos profetas menores, é o último livro que vem no Antigo Testamento. E ele vem na expectativa, depois de 400 anos, para inaugurar os evangelhos de Jesus. Então nós temos muita coisa, gente, mas tem muita coisa para a gente aprender. Mas eu queria que hoje a gente pudesse viver um pouquinho desse segredo do coração de um líder que foi impactado na sua geração, mesmo distante da sua terra natal, estando ainda na Babilônia, ele começa a trabalhar aquela questão de uma necessidade. Eu preciso fazer alguma coisa. E o que era o copeiro do rei Artaxerxes? Era um homem que vivia com risco de morte o tempo todo, porque ele experimentava a comida do rei, ele experimentava o vinho do rei, ele andava o tempo todo experimentando para que pudesse ter o rei um livramento de morte.
Ele estava o tempo todo sendo questionado se alguma coisa com ele não estava bem. E a conversa começa exatamente aí. Ele começa a conversar primeiro com Deus, depois ele conversa com o rei, depois ele conversa com a sua família, ele começa a levantar os recursos para realmente entender que os muros poderiam ser reerguidos mesmo depois de um período de frustração, mesmo depois de um período de luta, de discórdia, de complicações. E quais são as funções de um copeiro, de um construtor e de um governador? Como é que a gente aprende, falando da história de alguém que vai além dos seus limites? É como se fosse uma geografia, um ambiente, ou na verdade, um limite físico. Alguém que estava morando no palácio, aceita o desafio de agora cruzar as províncias para chegar em Jerusalém e agora começar a trabalhar com cimento, com pedra, com construção, com andaime, subir, descer. Era uma coisa diferente. Líder é isso. Ele olha, tem uma visão, recebe uma missão e dentro dessa missão tem uma grande revelação, porque ele vai agir, tem uma ação, tem uma atitude. Ele recebeu péssimas notícias a respeito da vergonha que o povo estava vivendo. Ruas destruídas, muros caídos e caos instalado. E aí como é que a coisa começa a funcionar? Primeiro ele chora, ele lamenta, e aí a questão humana. Ele lamentou muito aquilo que ele estava vivendo, a situação que o povo estava vivendo. E ele decide então que precisava fazer alguma coisa. Presta atenção, um líder olha para a situação de caos, até mesmo de desespero, de complicações à sua volta e trabalha para que possa realmente trazer uma solução. Ele acreditava numa solução. Primeiro ele se sente incapaz, depois ele se sente o quê? Movido. Movimento. Nós estamos voltando a um movimento. Eu chamaria que essa nossa conversa aqui, como a conversa de Neemias com o rei Artaxerxes, a gente pudesse sair do ponto morto, é como se estivesse dando uma tração na nossa máquina, uma tração no nosso motor, trazendo um movimento. E isso é sair do ponto morto, é sair do marasmo, às vezes sair de uma questão que você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Você sentiu isso pequeno demais diante da situação, pequeno demais diante de uma crise, pequeno demais diante de um desafio. Então a nossa conversa hoje, no meio de toda essa visão, missão, ação, tudo que eu já falei aqui, nós vamos entender que Deus trabalha no secreto. Aquilo que você recebe de Deus no seu secreto vai revelar e dar autoridade para você no coletivo. Aquilo que você recebe de Deus como líder é uma visão específica que você recebe como líder e isso vai revelar quem é que te deu a visão. Isso vai trazer no futuro que uma mudança. Vamos lá, no tempo. 4 meses que Neemias orou. 4 meses que ele buscou jejuar e orar para uma oportunidade. Orou para que tivesse uma oportunidade. Isso o líder também tem que estar bem esperto. Ele ora pedindo a Deus, me dá uma oportunidade. Então, da solitude com Deus, você vai ter o quê? Uma revelação do céu. Ele orou por 4 meses. Daquela vergonha, daquela dor, de toda aquela situação, ele buscou na solitude, o quê? Um desafio. A amizade dele com Deus, na questão dele dos riscos do dia a dia que ele vivia na sua trajetória ali na Babilônia, ele resolveu agora sair da zona de conforto. Um líder sai da zona de conforto, ele rompe limites. Eu gosto muito, vou repetir, quando ele sai do quarto dele como copeiro e agora resolve procurar meios para poder construir a sua casa em Judá, em Jerusalém. É lindo, né? É lindo ver um líder que rompe limites, sai da zona de conforto, sabe quem ele é, sabe aonde ele está, mas também sabe onde ele quer chegar. Queridos, isso Deus colocou no meu coração, e são mais de 20 anos como pastor. Trabalhei 39 anos para me aposentar e trabalhei com diversos tipos de pessoas na aviação, na Força Aérea, e posso dizer para vocês, se você tem um cargo de confiança, e era um cargo de extrema confiança do rei Artaxerxes, mas o Senhor vai te incomodando porque você sabe quem você representa onde você está. Dependendo do ambiente, você muda uma atmosfera. Sabe como é que é? Um líder muda, um líder ele traz solução. Nós acreditamos nisso. Então, diante desse ponto futuro,
que Neemias recebe, orando a Deus, buscando a Deus, ele trabalha com uma questão, eu acredito que a gente possa superar essa vergonha. Eu chamo de liderança e eficiência, é uma balança onde você lidera e é eficaz. Onde nós acreditamos que aprendemos com aquilo que Deus revela e traz uma segurança, uma confiança de que é que você está fazendo e para quem você está fazendo. O nome Neemias já diz que ele é consolo, o nome Neemias é Deus que consola, Deus que fortalece. Eu não sei qual é o problema você como líder possa estar enfrentando, que é na sua equipe, que é com alguém que faz parte do seu time, que alguém faz parte de um ministério, alguém que possa estar do seu lado e agora te abandonou, alguém que você investiu mais e deu menos resultado, não sei o tipo de problema, se é financeiro, se é questão da alma. Nós temos vivido liderança que está perdendo o seu entusiasmo, a sua alegria. E tem tudo a ver com esse momento, desse iás, né, do Espírito, nesse movimento do Espírito para transformar. Ele também foi um líder corajoso, um copeiro que deixa de ser copeiro para agora realmente sair e desenvolver novas responsabilidades. Ele recebe uma missão muito maior que ele. Imagina, alguém que poderia morrer a qualquer momento, é desafiado a fazer uma obra ainda maior. Ele foi um líder diferenciado, foi um líder corajoso, mas também foi um líder responsável. Se chegou alguma coisa para ele, olha, depois das investidas de Zorobabel, depois de algumas coisas que Esdras fez, junto com esse time maravilhoso, algumas coisas tinham dado errado lá em Jerusalém. Mas ele aceitou. Ele é um líder empreendedor. A obra de restauração estavam paralisadas, ele sofria oposição e não tinha recurso. Ele viu alguma coisa assim? Você sabe que tem que fazer uma coisa, mas além da crítica dos opositores, ainda falta dinheiro. Neemias estava... A gente passa por isso, situações de críticas, de oposição, e a situação está realmente complicada. Nós estamos em pleno século XXI, 2020, um ano super complicado, nós estamos para fechar um ano cheio de desmotivação, cheio de situações ainda obscuras, alguns resultados que a gente não teve ainda. Aliás, Jesus falou que é importante a gente aprender que para fazer uma obra, nós temos que colocar o coração nele. O livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, diz que vi outro anjo que voava pelo céu e tinha o evangelho eterno na sua mão. O que isso quer dizer? A obra que nós estamos fazendo como líderes espirituais, de cobertura espiritual, liderando uma igreja, liderando um time, um ministério, é uma obra muito maior do que a gente imagina, é um desafio enorme. Então vamos nos inspirar nessa linha de Neemias. Como podemos inspirar, fazer um Inspire sua liderança, nessa conversa da Rede Inspire, através dessa liderança do pastor Carlito, chegar até o teu coração, mas também desenvolver um meio de você fazer algo. Que qualidade? Eu queria deixar 5 qualidades para fechar essa nossa conversa. 5 qualidades que saem de Neemias capítulo 2, de uma conversa que ele teve com o rei Artaxerxes, e eu queria já fazer uma proposição, eu já queria lançar para você 5 qualidades desse excepcional líder chamado Neemias. Primeiro, seja sensível. Seja sensível. Versículo 3 diz assim: eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Interessante aqui que ele não fala de Jerusalém, que foi uma cidade desobediente até certo ponto, criou problemas, eles foram levados por Nabucodonosor, aquela história do passado, mas ele não vai no cerne coletivo, ele vai exatamente minha família, os meus parentes, ele trabalha mais essa questão da sensibilidade. Ele estava com medo, tudo muito natural, pois um mal entendido ali, ele podia perder tudo, inclusive morrer. Então aqui é baseado, essa liderança de Neemias aqui é baseado no medo, na coerção, no medo, naquela coisa da naturalidade, da natureza. E aí eu vou fazer um pedido para você. Honre seus líderes. Lembre daqueles que passaram pela tua vida. Ele lembrou dos seus parentes, dos seus amigos, lembrou da sua família, lembrou dos seus antepassados. Ali isso. Libere uma palavra de bênção. Honre aqueles líderes que investiram na sua liderança.
Jesus fala aqui de uma conversa lá em João 4, ele fala dessa sensibilidade a conversar com aquela samaritana no poço de Sicar, ele fala do poço de Jacó, mas vai no coração da mulher, falando, e o seu marido onde está? Ele trabalha a região de Samaria, dos samaritanos, que era inimigo dos judeus, mas ele vai no coração daquela mulher que se tornou uma grande empreendedora do reino. Ela sai anunciando, eu conheci o Messias. E a história é linda, João 4, você sabe disso. Mas quando Jesus vai para esse lado da sensibilidade, ele ganhou o coração dela. Segunda coisa que eu queria que você entendesse, que a gente aprendesse também tenha comunhão com Deus. Essa conversa da intimidade, dessa intimidade de Jesus, nós vamos agora entender que tenha comunhão com Deus. O versículo 4 diz assim, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Olha, ele preparou por 4 meses para encontrar com o rei. Agora o rei traz uma situação inédita. O que é que você quer? Neemias então diz assim, então orei ao Deus dos céus, respondi ao rei, se for do teu agrado, o rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Deus gosta de proposta, queridos. Deus gosta de proposta. Orou há 4 meses, o rei pergunta para ele, e agora, o que você quer? Ele faz uma oração aqui, meio que relâmpago, uma oração aqui, preparando uma resposta. Agora, em segundo, ele ora, tipo, uma oração tipo telegrama, para mais atualizado aí, uma oração tipo Twitter, não é? Uma oração tipo WhatsApp. Ele conversa e já responde para o rei, se eu estiver ganhando o teu coração, né, me ajude nisso. Aquela oração garantiu uma serenidade. Sensibilidade, agora você entra no perfil serenidade, entra no perfil possibilidade de milagre. Só se o rei entender o que eu estou falando, o milagre acontece. Terceiro, seja humilde e compartilhe seu sonho e visão. O que a gente aprende aqui também com Neemias? No versículo 5, e respondi ao rei, versículo 5 do capítulo 2 de Neemias, eu respondi ao rei, se for do teu agrado, do rei, for agrado do rei, se o servo puder contar com a sua benevolência, me deixe aí para ajudar, me deixe chegar lá onde os meus pais estão. Baseado aqui agora no reconhecimento do talento e do esforço das pessoas. Neemias está contagiando o coração do rei, envolvendo o coração do rei, mas também envolvendo as pessoas com o seu projeto. Eu quero ir para a terra da onde eu vim. Ele dividiu a responsabilidade com o rei. Procure sua equipe. Trabalhe o coração da sua equipe. Aproxime dele. Fala o que você está pensando. Fala até dos seus limites. Para romper limites, quando você tem uma equipe de confiança, você traz uma expectativa dizendo, olha, eu quero dividir com você essa responsabilidade. Não faça sozinho. Procure um mentor, procure alguém que possa te cobrir. O líder precisa ter uma visão e ele precisa ter um passo firme de quem o lidera, de quem está com ele. Tenha conselheiros de confiança. Seja humilde, mas não fique para trás dos seus liderados. Quarta qualidade de Neemias. Faça um planejamento estratégico. O versículo 7 e 8, parte A. E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores trans-Eufrates, para que me deixe passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que eu vou ocupar. Eu falei, ele saiu do quarto dele, mas agora ele está pensando na residência. Ele criou uma estratégia, ele rompeu o limite, mas tinha uma inteligência. Ele foi orar a Deus e pediu para que ele pudesse trabalhar. Deixa eu falar uma outra coisa aqui para você. Deus não responde perguntas, ele responde respostas. Você vê que a conversa que ele tem no capítulo 2 com o rei, ele vai falando, e eu respondi, e eu disse mais, eu falei mais alguma coisa, e a seguir acrescentei. O versículo 7 começa, e a seguir acrescentei. Ele sabia com quem estava falando, sabia o que ia dizer e por que ia dizer. Ele pede cartas, ele pede para passar por algumas situações, pede autorização. A tristeza, recebe em nome de Jesus, a tristeza não impediu Neemias de planejar. Planejar faz parte da liderança. Jesus comenta sobre essa prudência, né? Um homem não vai construir uma torre sem antes saber o quanto ele vai gastar, para não passar vergonha, para não passar por piadas.
Neemias não era levado pela circunstância. O líder precisa planejar para o curto, médio e longo prazo. Planeje para curto, fechando o ano agora, planeje alguma coisa para fechar o ano, planejando a estratégia para 2021, aonde você quer estar em 2022. Encare as dificuldades. Com um planejamento, Neemias sabia que podia ou não podia fazer. Ele sabia dos seus limites, sabia onde é que tinha que romper. Esse ponto aqui é baseado na habilidade para obter resultados. É como se fosse uma curva, né? Tanto quanto linear, que você quer alguns resultados, você tem que usar das suas habilidades. Pensar, criar estratégia. E a última qualidade que nós aprendemos também com Neemias é: revele quem está no controle. É o versículo 8, parte B. Visto que a bondosa mão de Deus está sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Queridos, quando o líder sabe quem está do seu lado, e se Deus está do seu lado, ele tem força para continuar. A palavra força aparece no livro de Neemias, lá para frente, no capítulo 6, no capítulo 8, dizendo assim, que a alegria do Senhor é a minha força, Senhor fortalece os meus braços cansados. Quando nós estamos do lado de Deus, o líder que é eficaz sabe que ele tem uma questão do grupo, da equipe, da possibilidades, mas ele, acima de tudo, ele se apoia naquele que lhe dá força, aquele que lhe habilita. Então, faça a coisa certa do jeito certo. Pastor Carlito, é uma marca dele registrada: não faça a coisa certa do jeito errado, não vai dar certo. Faça a coisa certa do jeito certo. Aqui é aquela fibra moral. Aqui é aquela questão de caráter. Não é qualquer questão que vai me levar, não é qualquer coisa que vai me segurar. Se você lembrar de Daniel, capítulo 3, está lá Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia, diante daquela estátua de 27 metros de altura, por quase 3 metros de largura, e eles não adoraram a estátua de Nabucodonosor. Eles sabiam quem eles eram, aonde estavam, onde queriam chegar. Neemias sentiu a direção divina. Ele pagou um preço, mas rompeu seus limites. Essa é a minha reflexão, essa é a minha conversa com vocês através desse programa hoje. E essa liderança que você tem, eu queria que você guardasse no fundo do seu coração. Haja com sensibilidade, tenha tato para lidar com as pessoas. Percepção e perspectiva, sabe? Perceber e ter uma perspectiva. Qual é o desafio que você tem à frente? Qual é o seu tamanho? Entenda até onde você pode ir. Manter comunhão com Deus é a capacitação e a proteção. Aonde eu irei me apoiar? Qual é o ponto da minha alavanca? Qual é a estrutura desse movimento, dessa cinemática do céu, desse movimento do céu? Compartilhe a sua visão. Equipe, pessoas, alinhamento, humildade. Seja humilde. Faça a divisão de tarefas e etapas. Elogie e premie as pessoas que estão do seu lado. Ter um planejamento estratégico para alcançar essa visão é viver debaixo da vontade de Deus. Você está disposto a viver isso ainda esse ano? Você sabe que se você estiver com Deus, você pode fazer isso. Depende de você se colocar à sua disposição. Então, que Deus te abençoe. Que você lidere vencendo suas limitações. Que você lidere ainda este ano para entender que esse movimento que eu falei, que sair da Babilônia e ir até Judá, até Jerusalém, é uma questão de entender em que espaço que nós estamos. Sair do ponto morto. Os muros foram restaurados, né, gente? Em 52 dias, 2 tarefas de 26, os muros foram restaurados. Porque um líder acreditou que era possível. Nós acreditamos que Deus torna realmente a coisa mais difícil, as impossibilidades, em realidade. E que essa palavra possa calar fundo no seu coração e você lidere a sua equipe, que você realmente possa vencer as suas limitações, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima.